Mestre Churrasqueiro, vale a pena esperar. Essa é a nova série desse mês todinho de agosto, onde nós vamos estar aprendendo sobre paciência. Sim, nós vamos aprender sobre paciência com muitas histórias no decorrer do mês. Mas hoje, a primeira história não é bem uma história, mas é um versículo que nós vamos estudar. Antes de estudar o versículo, eu quero falar para vocês o versículo do mês, que fala assim: espere no Senhor. Sim, seja forte e valente. Espere no Senhor. Está lá em Salmos, esse versículo. Todo domingo vocês vão estar decorando esse versículo. Mas na lição de hoje, o versículo que nós vamos aprender para a lição, a grande lição de hoje sobre paciência, está lá em Provérbios 14, 29. Esse livro de Provérbios, a maioria dele foi escrito por um homem, que quando ele teve a oportunidade de pedir alguma coisa para Deus, Deus falou que ele podia pedir qualquer coisa, e ele pediu sabedoria. Por isso que no livro de Provérbios tem grandes ensinamentos para a gente. Olha o versículo que nós vamos aprender, leiam comigo, hein? Quem tem entendimento controla a sua raiva, e quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. Complicado, né? Mas vamos entender direito esse versículo. O que é grande insensatez? Insensatez é uma pessoa que não tem, que é uma pessoa, ela é insensata. Ou seja, ela não tem muita sabedoria. Não pense vocês que é uma pessoa que não é muito inteligente. Não. Tem muitas pessoas que são inteligentes, que são insensatas, porque fazem escolhas erradas. Olha, o versículo começa assim: quem tem entendimento controla a sua raiva. Vou colocar aqui uma lâmpada para vocês, representando o entendimento, representando sabedoria. Então, olha lá. Quem tem entendimento controla a sua raiva. E quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. Ou seja, vocês estão numa fila bem grande para comprar um sorvete. E quando está chegando a sua vez, alguém vem e corta a fila. O que você vai fazer? Se você tiver entendimento, se você tiver paciência, você vai parar, você vai pensar e depois você vai reagir. Você não vai deixar a sua raiva controlar você. E aí você vai falar com essa pessoa. Na escola a mesma coisa. Cada vez que acontece algumas coisas, você tem que ter paciência. Às vezes é preciso até falar com a professora, mas você não pode empurrar, xingar, falar. Então, criançada, vocês podem até ter 100% lá na prova, 100% na prova de matemática, de português. E na hora de fazer a escolha, você não consegue se controlar. Você não consegue controlar a sua raiva. Então, o que nós estamos aprendendo hoje aqui é para desenvolver esse lado da sabedoria, a paciência. Tá bom? Então, veja bem, a primeira coisa que a gente faz quando acontece isso, vou até colocar aqui uma carinha de raiva para vocês. Olha só, a hora que a raiva vem, a primeira coisa que vocês têm que parar é pensar. Essa carinha aí, ó, para vocês lembrarem que a gente precisa pensar. E às vezes, só pensar não adianta. Às vezes a gente precisa até, orar. Pedindo ajuda para Deus, dá-me paciência com esse amiguinho chato, que você não, né? A gente tem vontade até de bater, tem criança que bate no amiguinho, porque não consegue controlar a raiva. E muitos personagens bíblicos também que não conseguiram controlar a sua raiva. Mas hoje eu quero falar de dois para vocês, que conseguiram ter paciência e controlar, e mostrar grande sensatez, mostrar sabedoria. O primeiro, ele ficou, não 10 dias, 10 meses, ele ficou 10 anos. Olha só, o calendário foi andando, até que chegou 10 anos para ele se tornar rei. Sim, Davi esperou 10 anos, depois que ele foi ungido rei.
Ele não foi ungido e no outro dia foi rei, não. Ele teve que esperar. Ele teve que ter paciência 10 anos para se tornar rei. Outro personagem que teve grande paciência, eu acho que vocês já conhecem. Ele foi vendido para os seus irmãos, foi morar lá num outro país, lá injustamente ele foi preso, demorou muitos anos, até que ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito. E se tornou um governador do Egito. E ele, com tanta sabedoria, ele conseguiu salvar aquele povo da fome. Por isso que está esse desenho aí do grão. Para lembrar que José, com muita sabedoria, paciência, chegou onde ele, num mais alto escalão, lá no governo do Egito. E mais do que todos esses dois aqui, tem o exemplo de Jesus. Esse sim, foi o mais sábio de todos, o que mais tinha paciência, o que mais tinha sabedoria para controlar, porque ele era rodeado de pessoas que não tinham entendimento, pessoas confusas, interpretavam ele mal. Até mesmo pessoas que tinham raiva dele. E ele tinha paciência, ele controlava o seu sentimento e ainda conseguia demonstrar amor por essas pessoas. Então, gente, a paciência, olha lá, pode tornar vocês sábios, pode me tornar sábia. Lá no Camp Kids com vocês, teve uma menininha que me ensinou uma técnica que se chama PPA. É assim, ó, pare, pense e antes de agir. É isso que nós temos que aprender na lição de hoje. A gente precisa parar, pensar e depois sim agir, para não ter que ficar depois se arrependendo do que fez. Por isso que é muito importante ter paciência. E quem nos dá paciência? Deus nos dá paciência quando Ele nos deu o Espírito Santo. Lembra que o Espírito Santo veio morar no nosso coração, na nossa vida? E é Ele que nos ajuda a ter o controle da raiva, o controle, às vezes, do ódio, da falta de paciência. Por isso que com a história de Jesus a gente consegue aprender com Ele. Ele que nos dá o Espírito Santo para a gente conseguir ter controle. Por isso o nome da nossa série, Mestre Churrasqueiro. Porque vocês já viram um churrasco ficar pronto de uma hora para outra? Não. Qualquer coisa na cozinha, na culinária que a gente vai fazer, exige tempo, exige paciência. Já pensou? Põe a carne lá, não tenho paciência, vou comer, vai comer a carne cru? Ou coloca o bolo para assar, não espera os 40 minutos que precisa, vou esperar só 10, que eu estou impaciente hoje. Não dá certo. Por isso que a gente precisa pedir ajuda para Deus, para Ele desenvolver em nós a paciência através do Espírito Santo. Vamos pedir agora isso? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa lição que estamos acabando de aprender. Coloca no meu coração, no coração de cada criança, no coração de toda a família, sobre a paciência. Enche, Senhor, através do Espírito Santo, o controle próprio, o domínio próprio, para que possamos, ao nosso redor, sempre estar falando e testemunhando de Ti, com muita paciência. Nos ajuda a parar, a pensar e agir, sempre tendo como modelo o Teu Filho Jesus. Muito obrigado por isso. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Acessa lá @campkids.oficial para fazer as atividades, as devocionais e também poder compartilhar com seus amiguinhos, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.